Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje eu vou estar trazendo um trabalhinho que surgiu de um comentário que eu fiz respondendo um post do Reddit. Nesse post, o usuário com o nickname Muraisa comentou sobre como achava decepcionante o visual do Deus da Morte, que ele é só um bombado humanoide aleatório. E de fato, para um ser que representa um dos elementos mais legais, se não o elemento mais legal de ordem paranormal em conceito, ser só um cara muito grande, muito forte e sem pele fica meio simplório demais. Ainda mais considerando que algo que o usuário falou, que os músculos avantajados geralmente representam criaturas de sangue, e que se ele fosse vermelho, facilmente se representaria uma criatura de sangue. E para ser justo, o visual tem sim motivos para ser assim. O personagem que se tornou portador da relíquia da morte, ele era um cara muito bombado. Mas mesmo assim, dava pra inovar um pouco mais no visual. Eu concordo. Então eu respondi o post dizendo a minha visão e como eu faria. E acabou que eu gostei tanto dessa ideia que eu falei, que eu resolvi não deixar ela se resumir a só um comentário num post do Reddit, sabe? Ok, então foi pensando nisso que eu iniciei essa arte que você tá vendo lá atrás e resolvi fazer esse vídeo. E já vou fazer um adiantamento bem sincero aqui. O meu redesign não ficou lá muito longe do original, tá? Mas vamos lá, explicando. Eu quis fazer algo que não fugisse muito. Eu quis fazer algo que não fugisse mesmo da identidade visual já estabelecida da criatura. Não muito, pelo menos. Eu até poderia inovar, colocar elementos da simbologia da morte que são popularizados por aí, ou pensar em algo mais criativo, quem sabe, mas às vezes, menos é mais. Meu design só deu um tchan a mais, na minha opinião, mas o conceito geral ficou o mesmo. Tá, o que eu fiz? Eu fiz com que esses músculos, fossem, na verdade, fios de lodo negro que se formam em uma espécie de armadura, quase como se estivessem tentando emular músculos. E essa armadura, digamos assim, fica em volta do esqueleto quase exposto da criatura. E que no caso, o Deus da Morte, no meu conceito, é o esqueleto em si. Esse lodo negro é meio que a pele dele, digamos assim, no qual o lodo apodreceu a carne e transformou em lodo e começou a envolver o corpo. Essa coisa da caveira do esqueleto é para conversar ainda mais com a temática da morte. Esses músculos, eles dão um aspecto de algo que tem um corpo, mas que não exatamente é vivo. Já que a proposta do elemento de morte é ser algo oposto ao sangue, é interessante que ele não consiga emular exatamente algo vivo. Não é interessante que ele traga a ideia de vitalidade, tal como um corpo bombado, sabe? É, que bodybuilder, porra! Eu fiz também com que todas as articulações dele, assim, não todas, mas as principais, assim, fossem, na verdade, espirais. Porque espirais são muito conectadas ao elemento de morte. A simbologia toda do elemento gira, ironicamente, em volta de uma espiral. E eu sei que isso fez o torso dele parecer um número 8, tá? Mas eu tentei ao máximo não deixar que isso acontecesse, mas é isso. Eu decidi também dar uma alongada na barba dele e adicionar cabelo, pra dar um ar de alguém com idade avançada, um idoso, um senhor de idade meio calvo assim, com um cabelo longo, uma barba longa, sabe, como um eremita que se afastou da sociedade e da tecnologia. E até também conversando com a fragilidade que a morte tem com o elemento da energia. E também no geral para dar essa conversa, essa conexão com a temática do envelhecimento, de tempo, e também para dar um apelo visual de espirais na barba e no cabelo. Enfim, a diferença que eu mais gostei de fazer foram as correntes. As correntes deles não serviram só para bater, sabe, não serviriam só para bater.
mas principalmente como indicativo visual de que ele vai usar algum dos poderes dele. Talvez poderes esses sendo uma espiral que ele faz no chão apenas de lodo, que prende todo mundo no chão, ou quando ele vai usar aquele time lock dele, que prende a pessoa num momento e começa a roubar o tempo de vida dela, deixando ela anos presa naquele momento. E ao fazer isso, as correntes, teoricamente, começam a girar no pulso dele, fazendo essa espiral. Ou seja, imagina o Deus da Morte indo na sua direção, com essas correntes girando na mão dele. Seria bem cabuloso. Enfim, tudo isso foi pensado com o propósito de dar atributos visuais que conversam com a temática e com os poderes do Deus da Morte. O visual original, ele é sim interessante, ele é sim impactante. Quando ele apareceu na primeira vez no RPG foi bem impactante mesmo, pode-se dizer até que é uma das melhores cinemáticas do RPG inteiro. Mas realmente, quando você analisa friamente, assim, o visual e fora do calor do momento, você percebe e você sente também que falta algo nele, sabe? Funciona, mas falta coisas. E isso aqui é uma grande sugestão de como eu preencheria esse espaço vazio de design. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que compartilhe o vídeo para poder dar uma força aqui. Me segue aí nas redes sociais e fica aí com o resto do processo. Até mais e obrigado.